trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertação. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertação. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá e mais uma vez estarmos conectados com você, com a sua casa, com a sua família, com todos os seus, para mais esse momento de adoração. É bom ter a certeza que Deus está conosco, de que Ele, de fato, em espírito, Ele está aí ao teu lado, Ele está aqui ao meu lado, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, adorem a Ele em espírito e em verdade. Que bom que nós podemos estar juntos novamente. Vale sempre aquele pedido especial para que você possa passar aí os seus contatos e redes sociais, o link do canal que nós estamos usando para fazer esse momento de adoração, o canal do YouTube, Igreja Batista do Jardim IBJ. E você deve fazer isso com alegria, partilhando, porque esse é um bom convite que você pode fazer nessa noite. Esse é um convite que você deve e pode partilhar com seus amigos, familiares, quem sabe colocar em suas redes sociais, em seus perfis de redes sociais, para que o maior número de pessoas possam se juntar a nós. Porque a nossa intenção é que as pessoas possam experimentar desse privilégio que nós temos, de estarmos juntos, adorando a Deus. Porque o Espírito de Deus, como nós estamos cantando, Ele está aqui, Ele está em nós, Ele está em nosso meio, Ele está presente, recebendo o nosso louvor e adoração. Seja muito bem-vindo a esse momento de conexão, a esse momento de adoração, e que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, com muita alegria no seu coração. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertação. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertação. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos continuar adorando a Deus nesse mesmo espírito de adoração. E é bom poder louvar e exaltar o nome desse Deus que em espírito recebe o nosso momento de louvor e de adoração. Vamos orar? Vamos entrar nesse
momento de adoração, orando a Deus, porque nós cremos que Ele nos responde, que Ele, de fato, ouve a nossa oração. Que você possa crer que o Espírito de Deus está aí, de fato, aonde você... Coisas, ó Pai. Fica conosco. Nós queremos render graças ao Senhor. Queremos adorar o Senhor. E nós não vamos permitir que absolutamente nada nos atrapalhe, Deus. Isso nos ajuda, isso acalma os nossos corações, nos visita. Todas as demais coisas possam ficar para depois, nesse tempo que nós teremos agora. E assim nós possamos te adorar, Pai. No santo nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Jesus transforma a minha família. Essa, de fato, tem sido a nossa oração nesses dias, durante todo esse mês de maio. Mês de maio que é tão especial para a Igreja Batista no Jardim. E nós temos celebrado a Deus, orado a Deus. Nós temos dedicado a Deus dias de orações em favor da família, em favor de cada membro. Queria dizer para você que talvez não é parte da Igreja Batista no Jardim, mas que é talvez parente, familiar de algum irmão que passou para você esse convite, o link, que a igreja tem orado de forma especial pela tua vida, suplicado a Deus pela tua casa. E hoje nós já estamos no 27º dia, em que nós temos, enquanto Igreja Batista, junto com a Convenção Batista Brasileira, orado a Deus em favor das famílias. E o nosso pedido de hoje é que o Espírito Santo conheça, de fato possa entrar e assim convencer cada um dos nossos amigos e familiares que de fato vale a pena servir a Jesus Cristo e que possa de fato revelar para cada um de nós a nosso estado de pecado e de necessidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso, eu quero convidar você a estar louvando ao Senhor o cântico que nós temos entoado esse mês, como o desejo da nossa oração, pedindo a Deus que Ele cuide da minha casa, que Ele cuide da tua casa, que Ele cuide da nossa família. Vamos louvar ao Senhor. Não encontro palavras para te agradecer por tudo que tens feito em minha casa. O teu carinho e tua atenção. Em tudo eu vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim. Cuida da minha casa, cuida da minha família, em de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Você está mais uma vez feliz? Você possa render graças ao Senhor. Suplicar a Deus que Ele possa continuar cuidando da tua casa e de toda a tua família. Louvemos ao Senhor. Não encontro palavras para te agradecer por tudo que tens feito em minha casa. O teu carinho e tua atenção. Em tudo eu vejo tua mão.
Minha família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos, de fato, entrarmos nesse momento de súplica a Deus. A nossa tendência com o passar do tempo, quando nós estamos no objetivo, queridos, é nós esmorecermos no meio do caminho. A nossa tendência nesse momento de adoração, e que nós entendemos que estar dessa forma que nós estamos fazendo é a melhor forma possível, tendo em vista que nós temos o cuidado, o zelo para com as vidas, e como pastor diante de Deus, eu certamente preciso e precisarei prestar conta a Ele sempre. A nossa tendência é que quando já não há mais novidade, a nossa tendência é que nós começamos a esmorecer. E eu queria desafiar você, a sua casa, a sua família e a Igreja Batista do Jardim a não esmorecer. A não se prender à forma ou local do qual nós estamos adorando. A igreja, creio eu, já tem aprendido de forma muito objetiva sobre isso. Mas adorarmos a Deus da forma ou do lugar do qual nós nos encontramos. Nós estamos no 27º dia, de oração em favor da família. E esse é um tempo que os batistas brasileiros, do qual você faz parte, a família espiritual do qual você está ligado, não apenas a Igreja Batista no Jardim, mas muitas outras igrejas, têm intercedido a Deus em favor das famílias. E muitas vezes nós queremos algo novo, nós sempre olhamos para o pé de manga do vizinho e vemos uma manga talvez mais bonita do que a nossa. Olha, aquela igreja está fazendo aquilo, aquela igreja está fazendo aquilo outro. Olha só, pastor, o que essa igreja está fazendo. Eu confesso que às vezes eu fico ansioso por receber dos irmãos, especialmente da igreja, aquela palavra de alegria pelo que a sua igreja tem feito nesse momento diferenciado do qual nós temos participado. Por isso a minha palavra para você é que você não esmoreça. Que você não esmoreça de estar fazendo o seu culto no lar. Que você não esmoreça de estar conectado conosco, adorando a Deus. Que você não esmoreça em deixar passar o dia inteiro sem que você esteja orando, intercedendo, se envolvendo com aquilo que nós temos desafiado a igreja a orar, a participar, a se inteirar. Por isso, eu convido mais uma vez você a estar orando, a não abrir mão desse momento e a, quem sabe, estar sendo instrumento de bênção na vida de outros, despertando, convidando, lembrando que é o momento de adoração, que é o momento de desligar a TV, que é o momento de
deixar o Facebook um pouco do lado, as redes sociais do lado e dedicar esse tempo de adoração. Que você possa fazer isso, que você não venha esmorecer. Continue orando em favor da sua casa, querido. Continue orando em favor do país. Continue orando em favor dos líderes políticos do nosso país. Continue crendo que o que nós temos feito enquanto povo de Deus, Deus certamente tem recebido. Deus muito tem nos abençoado. Que as nossas orações não são vazias. Que o nosso momento de adoração não é mais um momento de adoração, mas é o momento de adoração. O momento de adorar a Deus. O momento de estarmos juntos. O momento de, em espírito, pela fé, cremos que nós estamos unidos, orando, adorando, buscando a presença de Deus, até para que Deus nos dê sabedoria de, como igreja, sermos aqui o que Ele espera de nós nesse tempo. Para que Deus nos dê graça, nos dê palavras, nos dê, desculpe a repetição, sabedoria, para tomarmos as melhores decisões, não pautados nas decisões de que os homens tomam, do que aquele ou aquela outra faz, mas do que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós, enquanto igreja. Por isso eu queria dar essa palavra de encorajamento, de despertamento. Que você continue interagindo, que você continue participando. Nós estamos no próximo domingo, nós vamos concluir esses 31 dias de oração consagrada em favor da família. E eu quero acreditar que você tem feito parte desse relógio de oração, não de 24 horas, mas de 31 dias de oração. Esse tempo de dedicação de oração em favor da família, eu quero acreditar que você não ficou de fora, querido. E se você ficou de fora, se você perdeu, se você esmoreceu, que a adoração de hoje, que a celebração de hoje seja um momento para você novamente estar interagindo, não apenas conosco, mas estar interagindo com teu Deus. E não tem outra forma de nós interagirmos com Deus se não for adorando, se não for lendo a sua palavra, se não for orando. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E quero te pedir, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a, nesse tempo de distanciamento, que nós entendemos, que eu entendo como servo do Senhor, e por bondade e misericórdia do Senhor, ministro, pastor do rebanho que o Senhor tem me confiado, que é a melhor forma e que é a forma que nós podemos e devemos fazer nesse tempo. Porque nós entendemos, ó Pai amado, que virá do Senhor, não dos homens, o momento de fato de nós estarmos juntos fisicamente. Mas enquanto nós entendemos que não há uma segurança de fato e de direito para toda a igreja e não apenas para uma parte da igreja, nós continuaremos, ó Pai, celebrando ao Senhor dessa forma, com alegria, porque as vidas que o Senhor tem nos confiado pertencem ao Senhor, e o zelo e o amor precisam ser revelados através desse cuidado. Por isso, Pai querido, nós te pedimos, não nos permita esmorecer como igreja, Pai. Não nos permita desviar o foco nesse tempo. Desperta o teu povo para que as orações nos esfriem. A Deus, como eu me lembro, nos primeiros dias que nós estivemos isolados socialmente, quantas mensagens de declaração de amor,
quantas mensagens de tons proféticos, quanto desejo, quanto ardor de estar perto do Senhor, de estar ligado com a igreja. Os dias vão se passando e esse ardor e esse ânimo parece já não ser mais o mesmo, Pai. Parece que é difícil, Senhor Deus, para nós entendermos que a igreja não são aquelas 4 paredes que nós temos para nos reunirmos. Como é difícil entender a mensagem que o Senhor ensinou àquela mulher quando teve dúvida da onde ou de onde era o melhor lugar para se adorar. E eu sei que nesse tempo muitos têm a mesma dúvida daquela mulher. E a minha oração tem sido que o Senhor revele a cada um de nós, a todo o teu povo, a igreja do Senhor, o que o Senhor revelou àquela mulher. Que a questão não é aonde vamos adorar, é como nós estamos adorando ao Senhor. Pai, a minha oração é que o teu povo não esmoreça no que diz respeito a orar em favor da família, da sua casa mesmo, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus parentes, dos seus familiares. Deus, nós estamos hoje chegando ao 27º dia de oração. Talvez alguns dos que conosco estão não dedicaram nenhum dia tempo para orar pelos seus. Misericórdia, Pai, e despertamento sobre eles. Mas eu quero te agradecer porque eu sei que muitos não esmoreceram, Pai. Eu quero te agradecer porque a tua igreja continua agindo, abençoando, servindo a vidas. A tua igreja continua se mobilizando. E que assim continue para a glória do teu nome. Eu quero te pedir por essa casa que está conosco, por esse teu filho, tua filha que está conosco, que talvez não congrega, que talvez ainda não confessou o Senhor como Jesus, como Salvador. Que o teu Santo Espírito, do qual nós cantamos, que está em nós, que está conosco, quem sabe nesta noite possa abrir os seus olhos e o seu coração para essa verdade. Porque é o Senhor que convence do nosso estado, não são homens. E a nós, a igreja, cabe apenas anunciar, partilhar, divulgar que Jesus Cristo pode transformar famílias. E por isso todo o nosso esforço, Senhor. O nosso esforço, o nosso preparo, a nossa preocupação com os detalhes é apenas para que nós possamos ser canal de bênção na vida de cada família que conosco está e que nós podemos alcançar. Fica conosco. Continua falando conosco. Desperta-nos para este tempo de adoração. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Eu oro. Amém, Senhor. E amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos continuar rendendo graças ao Senhor, porque é bom. É muito bom louvar ao Senhor. Porque, de fato, vale a pena louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí que você tem em mãos, ou próximo de você, em Filipenses 2, capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ler versículos do 9 ao 11. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não apenas a estar acompanhando ou ouvindo. Lembre-se sempre da palavra que você escuta, das orientações. Você não está assistindo o culto, você está participando do culto. Esse é um momento de celebração que, inclusive, vai ficar disponível para ser visto em outros momentos. E a nossa oração é que aquele que será alcançado daqui a alguns dias, meses e anos, que esses também possam sentir a presença do Senhor a cada leitura, a cada oração,
a cada momento que nós temos consagrado nesse momento de adoração. Filipenses capítulo 2, verso do 9 ao 11, diz o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A nossa adoração é para glorificar ao Senhor. A nossa adoração não é para agradar a homens, a vidas. A nossa intenção de alcançar, através desse meio que nós podemos usar, o maior número de pessoas, sua casa, sua família, é para que essa verdade possa ser vivenciada na sua casa. Para que na sua casa todo o joelho se dobre e toda a língua da sua casa, da sua família, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não para a glória da Igreja Batista no Jardim, não para mérito nosso, mas para a glória de Deus Pai. Vamos cantar? Vamos continuar louvando ao Senhor. Tão profundo esse amor que Jesus demonstrou por nós. Louvemos ao Senhor. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos, é curioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos, é curioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, envolve-nos, é curioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso esse amor. Esse amor não se explica com palavras, esse amor não se explica com gestos, esse amor é incomparável sobre as nossas vidas. Como é bom louvar ao Senhor, querido. Nós vamos poder continuar louvando ao Senhor e nós vamos, de forma quebrantada, poder consagrar ao Senhor dízimos e ofertas ao Senhor. Quero trazer a recordação de cada membro da Igreja Batista do Jardim congregado, que esta é a última semana para que você possa consagrar a sua oferta, seu dízimo referente ao mês de maio. No próximo domingo nós vamos estar encerrando o mês de maio. E você deve fazer isso em família, com alegria. E você deve entender que esse momento também é um momento de adoração. Também é um momento de você dedicar a sua vida, a sua família. Aí para os irmãos sendo visualizado e para todos que estão conosco, os dados bancários da igreja, para que você possa fazer depósito, transferência. Mas aos membros e congregados da igreja,
aqueles que estão próximos de nós aqui. Nós temos, de fato, uma equipe de trabalho que também pode te ajudar nesse sentido, se preciso for. É só você conseguir nos contactar e assim nós vamos poder te ajudar, mandar uma equipe aonde você está, para que você possa participar do sustento da obra do Senhor. A fidelidade de dízimos e oferta é algo ensinado pelo nosso bom Deus. Essa é uma prática genuinamente bíblica. Eu queria dizer a você que está conosco. Porque nós fazemos isso porque nós entendemos que nós somos participantes do sustento da obra do Senhor e também porque nós entendemos que nós somos mordomos. Nós administramos aquilo que o Senhor tem nos dado e a Ele nós devolvemos apenas uma parte daquilo que nós temos. O texto que eu quero ler para que possamos fazer isso, como um momento de adoração, é o texto de Romanos 12:1, que diz que, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma celebração de adoração não se faz apenas de mãos levantadas, de lágrimas rolando, de joelhos dobrados. Mas o momento de adoração a Deus também se faz consagrando bens e vidas a Ele. Que Deus possa te quebrantar, nos quebrantar, para continuarmos sendo fiéis também nessa prática de adoração. Vamos adorar ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. O Senhor tem sido bom para conosco. Possamos ser fiel a Ele também na adoração. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz
enfeite me atraiu e eu sei palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Queria orar pela tua vida, queria orar pela tua casa, queria orar pelos teus, queria orar agradecendo a Deus. Hoje um irmão nosso, membro da Igreja Batista do Jardim, o meu irmão Wellington, e não o Wellington, o esposo da Luana, mas o irmão Wellington, nós conhecemos como o irmão Wellington Sassá. Ele está celebrando a Deus por mais um ano de vida. E aproveitando o ensejo que nós vamos agradecer, nós também vamos suplicar pela família da nossa irmã Luzia, que está enlutada porque o seu pai hoje veio a falecer. Era um servo de Deus, morreu em Cristo Jesus e agora desfruta do gozo do Pai, da morada que Jesus prometeu que iria preparar da eternidade. Mas é sempre um momento de dor. E esse casal, a Juana e o Hélio, acompanharam a nossa irmã Luzia ali até a capital, para que ela pudesse, assim, seguir viagem para ir ao encontro da sua família, né? Entende o que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, nós somos ainda mais desafiados a permanecermos fiéis na entrega, na consagração dos nossos bens, mas também das nossas. Nesse tempo, nós somos desafiados a fé enfraquecer, esmorecer, a continuar a palavra através da devocional diária, através das oportunidades. Eu quero te agradecer pela ele, que esse jovem ainda mais cresça em graça e experimente verdadeiramente nos teus cuidados, da tua bondade, do Senhor, diante do vigor da sua juventude, poder alcançar a sua família, para poder partilhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Por isso eu quero nós, a igreja, te agradece. Pai amado, e poder agradecer nesse porque o Senhor no dia de hoje chama o teu servo, o pai da minha, o seu Raimundo, as mansões e nossa vida, deixa um legado de fé aos seus filhos, familiares, ó Pai. Difícil para nós
seres humanos, nós não sabemos lidar, muitas vezes, com o luto que nos pega desprezo, integridade, por mais comunhão que nós possamos estar com o Senhor, Pai, uma dor, uma perca de sentido por uns instantes. Nesse caminho de viagem, conduzindo ela da tua proteção. Nós não podemos estar presentes em nos acostumar, Pai. Nós que temos o hábito de estar junto nesse momento, de darmos um abraço, não nos é permitido nesse momento. Mas o Senhor está com ela, Pai. O Senhor tem o Santo Espírito, como nós temos cantado, certamente, que é consolador. É muito mais importante, muito mais presente do que a nossa presença nesse momento. E por isso a igreja te pede que o Senhor dela e de todos os seus familiares. Mas eu quero te pedir também, ó Pai, pela palavra que vai ser ministrada, pelo teu filho que vai nos trazer a reflexão, que o teu filho sinta-se, ó Pai amado, cheio, transbordante desse Espírito do Senhor que nós temos adorado, falado e ouvido e verdadeiramente crido que Ele é quem se revela a nós através da tua pessoa, Pai. Mas abençoe essa família que está conosco, esse irmão, esse amigo, que talvez tenha um parente seu enfermo nesse momento, que talvez está preocupado com a casa, que perdeu a sua renda, o seu emprego, viu a sua renda cair absurdamente e agora não sabe como honrar os seus compromissos. Que haja paz no seu coração, que ele possa entender que as coisas vão, certamente dias melhores o Senhor tem para nós, que não haja desespero, mas que haja segurança no Senhor, Pai. Que o Senhor repreenda qualquer astúcia maligna de poder tirar a paz de uma família, de um matrimônio, de uma vida. Não, ó Pai, que ele possa entender que essas coisas elas vão ser resolvidas, que eles possam continuar crendo no teu milagre, no teu agir, Pai. Em nome de Jesus. Uma vez, ainda mais prepare o nosso coração para receber a palavra. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. O canto que nós vamos cantar diz que é um lugar todo especial, onde eu e você podemos descansar. O salmista no Salmo 37, a partir do versículo 5, ele nos desafia a entregar, confiar e saber que Deus o fará. E no 7, ele desafia nós a descansarmos no Senhor. Esse lugar que nós podemos descansar é o lugar também que eu desejo que você e sua casa possa estar descansando no Senhor. Vamos louvar ao Senhor. E logo após esse cântico, a palavra do Senhor será ministrada pela autoridade do Espírito que há sobre o Filho de Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Nos leva a esse lugar, Pai. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina.
a um lugar onde a minha fé é fortalecida, a um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. A um lugar onde os sonhos não se abortam, a um lugar onde o temor não me enrijece, a um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Você possa estar nesse lugar aqui. Tem constância no domínio, né? Onde a fé é fortalecida, onde a paz que governa, e nesse lugar só na presença do Senhor. Quero convidar o pastor Samuel Lopes. Nossa equipe vai fazer com que ele possa ser visto, meus irmãos. E sem mais esse tempo de Deus, dispensa a apresentação à igreja, mas cabe sempre a apresentação para os amigos familiares. O pastor Samuel Lopes além de ser amigo do pastor perto, há exatamente o pastor Samuel há 4 anos que estava ministrando para essa mesma igreja que eu vou ministrar hoje. O pastor Samuel foi o conferencista da nossa celebração do ano passado. E aprove a Deus que praticamente um ano depois, talvez dias de diferença, ele mais uma vez pudesse estar conosco, dessa forma agora conectado para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. O pastor Samuel é o executivo da Convenção Batista do Mato Grosso, também é da Ordem dos Pastores Batistas do Mato Grosso, e nós louvamos a Deus por isso. Queremos, sem mais demora, passar a palavra para ele, que possa trazer uma palavra certamente abençoadora para o nosso coração. Sabe, você pode reforçar mais uma vez esse convite para que toda a tua família, todos os teus possam ouvir a ministração da palavra. Sinta-se em contato. Muito bem, pastor Anderson, Igreja Batista no Jardim. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Dizer que me sinto lisonjeado. O ano passado eu tive a honra de ser o orador do aniversário da igreja, o 14º ano da igreja, e mais uma vez recebi o convite para estar com os irmãos, só que desta feita, por conta de tudo que tem acontecido no contexto a nível não de Brasil, mas a nível de mundo, nós estamos separados, é verdade, pela distância. Estamos falando de maneira remota, mas estamos unidos pelo amor em Cristo. E aproveitando este momento muito especial, eu quero agradecer primeiro a Deus e à igreja, através do pastor Anderson, que me lisonjeiam com a oportunidade de estar com vocês. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero, de antemão, parabenizá-los pelo 15º aniversário. São 15 anos de organização como igreja, de autonomia administrativa, de autonomia financeira e de uma igreja autoproclamadora. Há 15 anos atrás, os irmãos se tornaram igreja e, juntamente com esta autonomia, estão fazendo prosperar o reino de Deus, expandir o reino de Deus na vida de vocês e na vida de outras pessoas. Como eu disse, estamos separados pela distância, mas unidos pelo amor em Cristo. Perdão. Eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos. E o tema que eu quero me utilizar para falar aos irmãos nesta noite é a família, seja ela família composta por pais e filhos, cônjuges, como também a família Igreja Batista
no Jardim, que para mim é uma família. Eu quero compartilhar com vocês a família e os desafios de um novo tempo. Nós estamos vivendo experiências diferentes, estamos vivendo experiências de maneira singular, algo jamais experimentado, e para isso eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre os desafios que temos pela frente, como família, seja família IBJ ou seja família pessoal. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler um salmo, o Salmo 127, que no seu contexto ele nos traz aqui algumas lições e eu quero compartilhar com vocês. O Salmo número 127, se você já estiver com a sua Bíblia aberta, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos às portas. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Oremos ao Senhor. Deus eterno, soberano Deus, neste momento nós oramos ao Senhor mais uma vez. Tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Queremos, diante da tua palavra, pensar neste momento sobre os desafios que, como família, temos experimentado e temos vivido, Senhor, principalmente nos últimos dias, semanas e meses. Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração nesta noite. Que tudo que fizermos seja feito para que o teu nome seja tão somente glorificado. E aqueles que estão nos dando a oportunidade de adentrarmos aos seus lares através deste meio de comunicação, os abençoa, Senhor, sejam eles quem forem, mas que o Senhor possa abençoá-los, suprindo as suas necessidades em Cristo Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, meus queridos telespectadores, quero dizer para os irmãos que a família é uma instituição divina, e nós sabemos disso. Deus a instituiu muito antes até mesmo da igreja. Entre outras coisas, a família é algo especial para o Senhor. Deus instituiu a família e a instituiu com o propósito de que esta família pudesse dar aos seus integrantes aquilo que eles necessitassem para poderem prosseguir ao longo da vida. Deus a instituiu e a família, ela é especial. Eu diria até que a família, ela é como a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado todo especial. Deus tem uma preocupação, se é que Deus tem preocupação, com a família, para que a família seja preservada. Mas, por conta do pecado, infelizmente, nós estamos experimentando muitas adversidades, muitas situações, eu diria até inusitadas, experiências novas, que têm provocado, infelizmente, alguns danos à família. E somos desafiados, queridos irmãos, somos desafiados neste novo tempo a vivermos de maneira que, através da nossa família, Deus seja exaltado, seja louvado e seja engrandecido. Nos deparamos com situações que têm levado à dissolução de muitas famílias. Muitas famílias têm se dissipado ou têm se dissolvido.
por conta exatamente do pecado. Mas eu acredito que, mesmo assim, podemos ver o agir de Deus. Estamos, como eu disse, vivendo um tempo bem diferente, um tempo novo, um tempo surpreendente. E é neste momento, é neste tempo, que nós precisamos pensar nos desafios para a família neste novo tempo. E eu quero fazer aqui alguns destaques. Prometo que não me estenderei por muito tempo, mas eu preciso fazer alguns destaques dos desafios que enfrentamos e precisamos fazer desses desafios algo que venha contribuir para que a família, a nossa família, seja uma bênção na vida de outras pessoas. O primeiro desafio para a família, neste novo tempo que vejo, é que a família precisa dar estrutura aos seus integrantes para viverem como sociedade. Nós precisamos, como família, a nossa família precisa preparar os seus integrantes para viver em meio à sociedade. Deus criou a família, como eu disse, como primeira instituição para dar à humanidade uma estrutura como sociedade. Alguém já disse que a família é a célula máter da sociedade. Queridos irmãos, fomos criados por Deus para ter comunhão com Ele, para glorificá-lo, para honrá-lo, para engrandecê-lo. Mas Deus nos criou também para sermos criaturas sociáveis. Ninguém vive sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. Ninguém vive isoladamente, separadamente. Tanto é que estamos experimentando o afastamento social e estamos sentindo isso na pele. Eu pude ver alguém dizer numa das redes sociais: eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso me relacionar com pessoas. É porque Deus nos fez seres sociáveis. Nós precisamos conversar, nós precisamos interagir, nós precisamos estar ao lado um do outro, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos sentir o calor humano. Deus nos fez seres sociáveis. Tanto que a palavra de Deus, preste atenção nisso, em Gênesis capítulo 1, verso 8, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez seres sociáveis. E a família é a base de todos os relacionamentos para o ser humano. Por isso, o nosso desafio enquanto família, a família é desafiada a dar estrutura para a humanidade para que ela possa viver como sociedade. É na família, meus irmãos, que nós aprendemos a interação social. É na família que formulamos ideias sobre limites, até onde podemos ou devemos ir. É na família que nós aprendemos o que é aceitável e o que não é aceitável. É na família que nós aprendemos a cultura, a língua, os costumes e os padrões sociais. Volto a afirmar, reitero o que eu estou dizendo. A família está sendo desafiada, inclusive neste novo tempo, principalmente neste novo tempo, a dar à humanidade uma estrutura para que ela possa viver em sociedade. Tudo é necessário para que vivamos de maneira que possamos sobressair as adversidades que enfrentamos. Tudo o que é necessário para viver, sobreviver, agir e reagir, meus irmãos, nós aprendemos na estrutura familiar. Por isso, o primeiro desafio é: a família precisa dar estrutura aos seus integrantes, à humanidade, para que possa viver em sociedade. Mas há um segundo desafio que eu quero destacar. Precisamos estar atento a este desafio. E o desafio é
cumprir como família as nossas responsabilidades. E quais são estas responsabilidades? Nós temos, cada um na sua área, responsabilidades na estrutura familiar. E eu quero começar com o marido. O marido tem a responsabilidade de liderar a sua família espiritualmente. Ele precisa ser o líder espiritual. Se você, marido, não tem sido aquele que lidera a sua família, e o que é interessante, nestes 31 dias de reunião com a família, nesses 31 dias de Jesus transforma a minha família, de oração pela família, ele precisa ser liderado por você, marido. Não é pela sua esposa, não é pelo seu filho. A iniciativa precisa ser sua, como marido cristão, como aquele que é o cabeça do lar. Você precisa liderar a sua família espiritualmente, mas não só isso. Marido, você precisa, e você é o ser e o exemplo da sua família. Eu já vi, por exemplo, maridos, pais, que dizem a seus filhos, quando o telefone toca, olha, se for para mim, diga que eu não estou. E logo mais à frente, esse marido, esse pai, ele vai dizer para o filho, você não pode mentir. Não. Se você está sendo o exemplo, o seu filho vai seguir o exemplo que você tem sido na sua família. E você tem aí o desafio e a responsabilidade de ser o exemplo para a sua esposa, o exemplo para os seus filhos, o exemplo para os seus genros e noras, o exemplo para os seus netos. Você precisa ser o exemplo, marido. Você é o cabeça da sua família, o cabeça do lar. Você é aquele que deve liderar e deve ser aquele que precisa ser o exemplo. Mas há uma outra responsabilidade importante. Marido, você precisa amar a sua esposa. Nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas. E amar não é só de declarar que ama. Você precisa ter atitudes que demonstrem exatamente isso, de que você ama a sua esposa. Que atitudes você tem tido que ela venha dizer para você, olha, realmente o meu marido, ele é alguém que me ama. Você precisa ter atitudes. Por exemplo, ajudá-la em casa. O casal trabalha o dia inteiro. Termina o dia, termina o expediente, voltam para casa. Chega em casa, a esposa vai cuidar da casa, vai cuidar da comida, vai cuidar da louça, vai cuidar da roupa. E o marido vai cuidar do sofá com o controle remoto na mão para assistir televisão. Isso não é uma demonstração de amor. Demonstração de amor é você dizer, querida esposa, eu vou te ajudar. Você cuida desta tarefa que eu vou te ajudar nesta outra tarefa. Você cuida das roupas que eu vou cuidar da louça. Você cuida da casa na limpeza que eu vou cuidar das organizações. Você precisa ter gestos que demonstrem de fato que você ama sua esposa. É sua responsabilidade, marido. Ou seja, são 3 responsabilidades. Primeira responsabilidade, liderar a sua família. Segunda responsabilidade, você precisa ser o exemplo na sua família. E terceira responsabilidade, marido, você precisa amar a sua esposa. Nós temos essa responsabilidade como marido. Mas, como desafio de cumprir a nossa responsabilidade como família, há também responsabilidades para a esposa. As mulheres, esposas, precisam fazer o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a esposa deve ser submissa ao seu esposo. Submissão. Deve estar ali ao lado, deve acompanhá-lo. Necessariamente, ela não precisa concordar com tudo, mas ela precisa estar ao lado. Se o esposo tomou uma decisão errada, toda a família vai sentir o peso e vai sentir as consequências dessa decisão. Mas ela precisa estar ao lado. E ela precisa, de alguma forma, externar a sua opinião. Ah, pastor, mas o meu marido não me deixa falar.
ele não me escuta, ele não me ouve. Então dobre os seus joelhos, esposa, para que o seu marido possa lhe dar ouvido. Porque por não dar ouvido, muitas vezes a família passa por situações delicadas. Eu falo por experiência pessoal, por experiência própria. Você precisa ser submissa ao seu marido, mas submissão não é silêncio, não é omissão. Submissão não é você ficar quieta diante de certas situações, mas é você como esposa. A esposa submissa, ela demonstra também a sua opinião, ela fala, ela sugere, ela diz alguma coisa para que o marido possa tomar sua decisão. Outra responsabilidade da esposa, ela também, como marido, precisa ser exemplo para os seus filhos, para a sua família. E se, como esposa, ela for submissa ao esposo, tenha certeza que, como mãe, seus filhos serão submissos a você e ao pai. Eles serão submissos, porque você tem demonstrado uma submissão, você tem demonstrado alguém que se sujeita a Deus e ao seu esposo. E ainda há uma outra responsabilidade da esposa: amar o seu marido. Amar o seu marido. Neste mês de maio, este é um mês em que a família deveria ou deve estar se reunindo. São 31 dias para fazer uma reflexão em Provérbios. Eu e minha esposa, nós lemos a Bíblia junto todos os dias, e nós recentemente terminamos o livro de Provérbios. Nós lemos a Bíblia inteira, estamos já no final de Provérbios, terminamos Provérbios, já estamos avançando na leitura bíblica. E Provérbios tem sido uma leitura bem interessante. Fala da esposa, fala do esposo, fala do marido, fala da esposa, né? E mostra alguns tipos de esposa, de mulher, que não é possível nem sequer conviver, porque é difícil. Mas a orientação: a esposa precisa amar o seu esposo, assim como o esposo precisa amar sua esposa. É obrigações que nós temos no lar, na família, responsabilidades, papéis de cada um. Esposa tem a responsabilidade de ser submissa ao seu esposo, de ser o exemplo como o marido e de amar o seu esposo. Mas aqui é uma outra responsabilidade na família, responsabilidade dos pais, responsabilidade do pai, responsabilidade da mãe. Como pais, somos responsáveis a instruir os nossos filhos, dar a eles a instrução, ensiná-los, orientá-los, direcioná-los, porque é a partir da nossa orientação que os nossos filhos vão reagir e vão estar inseridos na sociedade. Ensina a criança, o menino, o caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando você ensina, quando ensinamos os nossos filhos, quando os orientamos, nós vamos perceber e vamos ver as atitudes dos filhos na idade em que eles forem adultos. Eles vão trilhar o caminho. Podem errar, todos nós erramos, mas eles nunca vão esquecer das orientações que você e a sua esposa, que os pais deram aos seus filhos. Então, como responsabilidade, precisamos instruir os nossos filhos, mas como pais e mães, também temos outra responsabilidade de ser o exemplo para eles. De ser o exemplo, porque eles vão ser os nossos imitadores. Os nossos filhos vão crescer e na estrutura familiar eles vão olhar para as nossas atitudes e vão nos imitar. Que tipo de exemplo você tem sido para o seu filho, para a sua filha? Que tipo de exemplo você tem sido para os seus netos? Que tipo de exemplo você tem sido na sua família? Como pai e como mãe, precisamos ser um bom exemplo para os nossos filhos. Falei anteriormente, se for para mim essa ligação, diga que eu não estou. Mentira!
então você jamais vai poder exigir do seu filho que ele minta para você, porque você já está o ensinando a mentir. Precisamos ser os exemplos, bons exemplos para os nossos filhos. Mas também precisamos, não só exemplo, mas precisamos discipliná-los, como diz a palavra de Deus. Discipliná-los é estabelecer limites. Precisamos ser claros nos limites que estabelecemos para os nossos filhos. Mostrar até onde eles podem ir, até onde eles devem ir. Hoje, os filhos, muitos, estão sendo criados sem limite. Fazem o que querem. E a primeira coisa que se faz para acalmar os filhos é entregar um celular, um dispositivo na mão da criança, para que ela possa fazer deste dispositivo o seu entretenimento. Não está certo isso. Mas precisamos discipliná-lo. E a disciplina começa com uma conversa, olho no olho. Meu filho, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo não pode ser feito. Não pode porque está errado. Não pode porque não agrada ao coração de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que você fizer, filho, precisa agradar o coração de Deus. Precisa ser para a honra e a glória do nome de Deus. Portanto, precisamos discipliná-los. Mas a disciplina, ela precisa ser exercida no filho com amor. Com amor. Não é com violência. A vara, como a palavra de Deus nos orienta, deve ser usada com amor e não com violência. E não com agressões físicas, mas precisa ser com amor. A disciplina, ela não pode faltar. Ela é responsabilidade dos pais. É responsabilidade. A mais importante responsabilidade dos pais para com os filhos refere-se ao bem-estar físico e espiritual de nossos filhos. E isto só é possível quando, além de ensiná-los, discipliná-los, ser o exemplo, precisamos orar pelos nossos filhos. Quantas vezes já fui procurado pelos pais, por pai ou por mãe, pastor, ore pelo meu filho, já não estou mais aguentando ele. E você tem orado pelo seu filho? Quando ele está repousando, quando ele está dormindo, ao invés de você sentir um descanso, por que você não se aproxima do seu filho e não vai orar por ele? Ore pelo seu filho. Ore pela sua filha. Ore, se são crianças ainda, estão em fase de crescimento, ore para que seja um crescimento saudável, para que cresça não só na estatura, mas cresça em graça e sabedoria, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Ore. Você tem autonomia para orar pelo seu filho. Não há ninguém melhor do que você, pai, e você, mãe, de orar pelo seu filho. Interceder pelo seu filho. Ore para que Deus esteja direcionando o seu filho na escolha de um cônjuge. Ore, porque a escolha é dele. Mas quem ele vai estar escolhendo? Alguém que de fato agrada o coração de Deus ou alguém que pensa completamente diferente do que a palavra de Deus nos orienta? Você precisa orar pelo seu filho. Orar pela sua filha, pelos seus filhos. É necessário que você ore pelos seus filhos. É importante, é responsabilidade sua, pai e mãe. Principalmente diante do tempo, deste novo tempo que estamos vivendo. Não é só por questões de isolamento social, mas este novo tempo, a internet hoje é 24 horas na mão dos nossos filhos. E o que os nossos filhos estão adquirindo como conhecimento através da internet? Muitos pais não conseguem acompanhar. Tanto é que nem sabem mexer direito no seu celular. Quando querem alguma coisa, filho, resolve aqui para mim porque eu não sei mexer. Como é que você vai conseguir acompanhar o seu filho? Por isso é importante, ore pelo seu filho, para que Deus lhe dê discernimento, sabedoria, direção, fazer escolhas que agradem ao coração de Deus e agradem aos pais,
que venham realmente estar em harmonia com os seus pais. É importante que você ore pelos seus filhos. Responsabilidades. Então, o desafio é cumprir as responsabilidades como família, como marido, como esposa, como pai e mãe, mas os filhos também têm responsabilidades. Os filhos têm responsabilidade para com seus pais. E a primeira responsabilidade que a palavra de Deus nos mostra é obediência. Paulo, ele fala em uma das suas cartas: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. E como tem sido um tempo difícil de obediência. Muitos filhos não querem obedecer a seus pais. Obediência implica em dar ouvidos, em ouvir o que os seus pais estão dizendo. Filhos não querem mais ouvir os seus pais. Querem ouvir o Facebook, querem ouvir o Instagram, querem ouvir o WhatsApp, mas não querem ouvir os seus pais. Mas você tem a responsabilidade de obedecê-los, de honrar os seus pais, de respeitar os seus pais, porque se assim o fizerem, vocês serão respeitados, serão honrados. E quando forem pais, também terão a obediência de seus filhos. Vocês precisam, para com seus pais, obedecê-los, respeitá-los e honrá-los. Mas vocês, como filhos, nós, como filhos, porque meus pais ainda são vivos, nós, como filhos, também temos responsabilidades para com Deus. Viver em santidade, pois Deus precisa de filhos hoje, prontos e capazes de viver segundo a vontade de Deus, conforme a imagem de Cristo. Precisamos, como filhos, devemos, como filhos, estar prontos a obedecer a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus também. Dentro do propósito divino, o relacionamento familiar reveste os participantes deste relacionamento destas responsabilidades. Maridos, esposas, pais e filhos, cada um tem as suas responsabilidades. Este é o desafio, cumprir nossas responsabilidades como família. E o último desafio neste tempo que estamos vivendo, neste novo tempo, o último desafio é ser famílias que temam a palavra de Deus. Famílias que temam a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo indispensável para a sobrevivência espiritual e, sobretudo, para a sobrevivência da família. É a palavra de Deus. Para isto, é importante, é indispensável, é fundamental a leitura, o estudo, a meditação e a aplicação da palavra de Deus na nossa família. A palavra de Deus precisa fazer parte. Quando você pode fazer uso da palavra de Deus? Na hora das refeições. Na hora das refeições que você vai agradecer, que vocês vão agradecer o alimento. Por que não ler um trecho da palavra de Deus? Por que não se alimentar espiritualmente? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Ler a palavra de Deus. Ver o que ela está nos dizendo, o que ela nos traz. A palavra de Deus tornará as nossas famílias mais fortes espiritualmente. E estando mais forte espiritualmente, poderemos vencer as tentações que vivem rodeando as nossas famílias. E Jesus foi o exemplo. Ele venceu a tentação através da palavra. Como podemos vencer as tentações na família? As investidas na família? Através da palavra. É a palavra de Deus que vai nos dar condições para vencermos as tentações. Porque ela
nos orientará nas mais importantes decisões de nossa família. É a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como vamos errar? Tomar decisões equivocadas? Se a palavra de Deus nos dá a direção, nos ilumina, nos orienta, não há como errar. Não há como tomar decisões erradas. Mas precisamos ser famílias que temam a palavra de Deus, porque ela nos capacitará a fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo e o recebam como Senhor e Salvador pessoal. Ser uma igreja batista é expandir o reino de Deus em sua vida e na vida de outras pessoas. Isso só pode ser feito de maneira eficaz se você, de fato, conhece a palavra de Deus. Infelizmente, nem todas as famílias, a esposa tem maridos crentes, ou esposo tem a esposa crente. Nem todas as famílias têm esse privilégio. Nem todas. Nem todas as famílias, os pais são crentes. Ou os filhos são crentes, às vezes os pais são e os filhos não são crentes, não fazem parte da família do Senhor. Nem todas as famílias. Para alguns, a dificuldade de viver a vida cristã na família é muito maior. As dificuldades são enormes, são grandes. Mas para que você possa vencer essas dificuldades, é preciso estar sob a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer diferença na sua vida. A única decisão correta está em ser fiel a Deus na própria vida, aprendendo e colocando em prática dia a dia os ensinos da palavra de Deus. Temer a palavra de Deus implica em viver na família a vida cristã, ao invés de apenas falar da vida cristã, mas é viver na prática. E aquele, segundo Gálatas 5:19, 5:22 e 23, Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo, a evidência se dá através do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23. Amor, paz. Tem família que vive o tempo todo em guerra. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo, e a palavra de Deus nos mostra isso. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Temer a palavra de Deus implica em viver na prática, não é no discurso, mas na prática, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu digo sempre o que aprendi numa ocasião. E o que eu digo é, aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Por isso, viva na prática, em família ou na família, a palavra de Deus. Sejamos famílias que temam a palavra de Deus. Então, os desafios para a família neste novo tempo. Primeiro, a família precisa dar estrutura à humanidade como uma sociedade. Segundo desafio para este tempo, cumprir as nossas responsabilidades como família. Terceiro desafio, ser famílias que temam a palavra de Deus, ou seja, que coloque em prática no dia a dia a palavra de Deus. Com isso, meus irmãos, eu quero terminar esta palavra. Mas reiterar que observamos que estamos diante de novos tempos, um novo tempo surgiu e estamos vivendo.
E somos desafiados a permanecer fiéis em meio a essas mudanças que têm ocorrido de maneira global. Não é apenas em Cáceres, Mato Grosso, Brasil, é mundo. É mundo. Os desafios para este novo tempo é para todos. Com isso, podemos concluir que, ainda que os novos tempos tragam mudanças de maneira global, a família, segundo os padrões divinos, não precisa de inovações. Precisa, sim, de pessoas que se comprometam a ouvir a voz de Deus e seguir os seus preceitos. Não devemos cair nos erros de algumas famílias que a Bíblia registra. Por exemplo, família de Eli. É um exemplo de família que caíram, que tiveram algumas atitudes, ocorreram em alguns erros, e nós não podemos e não devemos cair nos mesmos erros. Porque Deus, apesar de tudo, Ele quer que a sua família, que a minha família, possa ter atitudes que venham glorificar e honrar o seu nome em todo o tempo. O nosso desafio é permanecermos fiéis diante deste novo tempo e fiéis ao próprio Deus. Como família, vou reiterar o que eu disse, reitero mesmo. Precisamos, como família, dar estrutura à humanidade para viver em sociedade. Precisamos, como família, e somos desafiados a cumprir as nossas responsabilidades como marido, como esposa, como pais e como filhos. Por último, precisamos ser famílias que temam a palavra de Deus e a vivam na prática, no dia a dia. Que Deus possa nos abençoar como família neste tempo que não tem sido nada fácil. Como tem sido difícil. Mas eu louvo a Deus, porque em sua palavra ele nos diz que é ele que nos ajuda, nos fortalece e nos sustenta. Tenha certeza disso. Deus é quem vai fortalecer, ajudar e sustentar a sua e a minha família. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero orar mais uma vez com você que está nos acompanhando. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós oramos a Ti. Mais uma vez queremos Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero dizer ao Senhor que somos desafiados como família a viver de maneira bem distinta. E o primeiro desafio, Senhor, é dar à humanidade a estrutura para viver em sociedade. É na família que nós vamos nos preparar para sermos inseridos na sociedade. Abençoa a nossa família, os nossos filhos. Para aqueles que já são avós, abençoa, Senhor, os netos. Toma nas tuas mãos e que esta família possa realmente dar condições para que este integrante, filho ou neto, possa ser inserido na sociedade. Também somos desafiados a cumprir, ó Deus, as nossas obrigações, cada um no seu papel e na sua responsabilidade. Obrigações como marido. Deus nos ensina a ser maridos melhores, que de fato nas atitudes demonstrem amor à sua esposa, à sua família, que nas atitudes possam, Senhor, demonstrar o quanto fazem diferença. Abençoa, Senhor, as esposas. Somos desafiados, ó Deus, na família, que as nossas esposas também vivam como o Senhor deseja. Deus, abençoa como pais. Precisamos ser pais segundo os ditames da Tua palavra. Precisamos, como filhos, obedecer, Senhor, a Tua palavra, que requer obediência ao Senhor em primeiro lugar e aos nossos pais.
Deus, dá-nos esta condição. Somos desafiados a cumprir as nossas responsabilidades, cada um no seu papel como família. E por último, Senhor, somos desafiados a ser famílias que temam a tua palavra, que se submetam, que se sujeitem à tua palavra, que sejam realmente submissos à tua vontade através da tua palavra. Deus, nos dá esta capacidade de nos submetermos aos ensinos, aos ditames da tua palavra, e que esta palavra, de fato, seja a nossa única regra de fé e prática. Muito obrigado por esta oportunidade, por esta noite. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pastor Anderson, meu querido, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe ao pastor e a todos da sua igreja e aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Pastor Samuel, eu quero agradecer, me permita orar pela sua vida, sou grato a Deus pela sua instrumentalidade, que Deus continue cuidando da sua casa e da sua família. Amém. Pai querido, obrigado pela vida do teu filho e por essa palavra ministrada aos nossos corações. Que a sua vida, o seu ministério, a sua família estejam todos debaixo da tua protetora mão e poderosa mão. No nome de Jesus, nós oramos como igreja, abençoando a vida desta família. Amém. Amém. Pastor Samuel, obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, porque já estamos chegando ao momento de encerrarmos o nosso momento de celebração, mas eu quero partilhar com você, pedir que você não se apresse a sair da presença do Senhor, algumas coisas que nós julgamos importantes para os irmãos, e nós queremos trazer para os irmãos a lembrança. Primeiro, os irmãos vão ver uma imagem aí, para que os irmãos possam relembrar, enquanto a imagem está aparecendo, próximo sábado e domingo, irmãos, nós temos o encontro da nossa Conferência da Família Online. Próximo sábado e domingo, às 19 horas, horário local do Mato Grosso, horário local de Cáceres. 19 horas. Os irmãos que estão em outras regiões e outra cidade, estado, atentem também a isso. Nós, irmãos, sábado será um momento, e domingo, momentos abençoadores. No próximo sábado, inclusive, será interativo. Você, de alguma forma, vai ser inserido a participar. E eu quero convidar você a estar presente e a divulgar. Creio que amanhã você vai receber essa arte, vai poder replicar nas suas redes sociais, para que no próximo sábado e domingo nós possamos estar juntos, concluindo esse mês da família. No próximo domingo, sábado e domingo, homens de Deus, homens escolhidos por Deus, especiais, pessoas que fazem parte da nossa caminhada, vão estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar você a se fazer presente junto conosco, se conectar conosco nesse momento de adoração. Os irmãos, vem aí, quero reforçar para você, nós estamos em processo de concluirmos, ou de início, na verdade, do nosso aplicativo, que vai facilitar a interação, que vai facilitar, inclusive, a oportunidade de você consagrar ofertas ao Senhor, que vai permitir você estar mais próximo da igreja. Os irmãos estejam atentos. Assim que estiver fechado, nós vamos divulgar o link para que você possa ir ali nas plataformas e poder baixar e assim ter as informações da igreja mais perto de você. Também quero partilhar com os irmãos, mais uma vez reforçar com os irmãos, nós estamos nos aproximando aí do mês, do término do mês. Os irmãos vão conseguir ver aí uma próxima imagem, e para que os irmãos estejam assim, relembrando, reforçando o nosso compromisso de sermos mantenedores, de sermos participantes dessa obra, que você não possa se esquecer dessa oportunidade de estar assim, consagrando as suas ofertas. E por fim, querido, eu quero partilhar com você não mais uma foto, vou pedir para ficar em tela cheia aí, mas quero partilhar com você agradecendo a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é generoso é abençoado por Deus. Por isso eu quero agradecer a Deus, porque hoje, pela graça de Deus, nós conseguimos completar todos os nossos kits de higiene pessoal para abençoar o lar dos idosos, Serva de Maria. Lá, Serva de Maria. E por isso eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada coração generoso. Eu, enquanto pastor, me alegro e posso dizer nessa noite, me orgulho
de ver os corações dos irmãos, das ovelhas, dos membros congregados da Igreja Batista no Jardim, se envolvendo com as ações sociais da igreja, porque é isso que nos é permitido fazermos nesse tempo. A possibilidade, de fato, de estarmos abençoando vida. Então, quero agradecer. Sinta-se abraçado pelo seu pastor, sinta-se assim abraçado por Deus, receba de Deus esse reconhecimento e essa gratidão especial. É com muita alegria, irmãos. Isso enche o coração do pastor de renovo, isso enche o coração do pastor de confiança, de saber que Deus tem trabalhado na nossa igreja, Deus tem despertado, e por isso eu louvo a Deus por isso. E quero concluir esse momento para que possamos orar e cantarmos, assim, encerrando a celebração, também agradecendo a Deus e se alegrando em Deus, porque na última semana, eu acredito que na última quinta-feira, ou na sexta, eu não sou bom de data, nós alcançamos o número de 200 inscritos no nosso canal do YouTube. E eu preciso dizer isso a você. Se você não se inscreveu, aí em cima, é só você se inscrever. Você não vai precisar pagar nem colocar seus dados. Segundo, isso não é para nossa glória, porque o YouTube ele exige 1000 inscritos para que a transmissão seja feita direto pela plataforma, sem atalhos. Eu não tenho, a caminhada é longa. E eu dizia à minha equipe aqui, eu não tenho pressa de chegar. Uma hora nós vamos chegar. Para Deus nada é impossível. Já chegamos a 200. Eu gostaria de agradecer a você que já fez isso e pedir a sua ajuda para que esse número possa dobrar, triplicar e logo mais a gente possa também estar agradecendo a Deus. Quero ler aqui os nomes daqueles que estiveram conosco: Marco, Jefferson, a irmã Dora, Larissa, Fátima, Robson, Sônia, Cícero, Adriana, Ilza, Fabiana, irmã Vera, Cristiane, Kênia, Mônica, Eliette, Márcio, meu tio Márcio, possivelmente, Aline, Janaína, o Cauã, o Pablo, e esses irmãos e outros estiveram conosco. Deus abençoe esses irmãos. Muito grato a Deus por isso. E há um casal aí que eu percebi que no chat, no nosso chat, um casal aí, um jovem se declarou em amor, que é o Jefferson, que hoje completa 11 anos de matrimônio. Acho que é 11, se eu não estou errado aqui na data. Se alguém puder me ajudar aí. Deus continue abençoando a vida desse casal. Aline e Jefferson são especiais. Inclusive estariam tendo um tempo, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. E eu estarei a oportunidade de conhecer Cáceres, de conhecer a Igreja Batista do Jardim. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Que bom que nós temos motivo para agradecer a Deus. Quero dizer aos irmãos da igreja que o casal que precisou ir à capital, a Cuiabá, para levar a nossa irmã, já está em casa, já chegaram em paz. Louvado seja Deus por isso. Agora continuamos orando pela vida da irmã Luzia, para que ela chegue em paz ali na cidade de seus pais, possa encontrar seus familiares, e orando em favor da família, para que Deus continue confortando aquele coração. Mas Deus te abençoe e te dê uma noite de paz e de renovo, para que possamos no próximo sábado e domingo, 19 horas, estarmos aqui concluindo esse mês abençoador. Que o amor de Deus, o nosso eterno bom Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua casa, sobre o teu matrimônio, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus familiares, sobre a vida do pastor Samuel, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, sobre a vida da Igreja Batista do Jardim. Assim nós oramos e dizemos amém. Que você possa celebrar e encerrar esse momento dizendo ao Senhor: cuida da minha casa, Senhor. Deus abençoe todos. Uma boa noite de descanso. De tudo que é meu, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo